Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de dizer que a sua presença é muito importante aqui para que a gente continue esse trabalho, para que a gente continue motivado para levar essas mensagens que trazem paz e trazem direcionamento à vida de tantas pessoas. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de relacionamentos que eles vão além, que eles ultrapassam os laços sanguíneos e até mesmo o meio da nossa parentela. Hoje nós vamos falar a respeito da vida de Ruth. Essa história ela é relatada lá no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, se você não conhece. E nós vamos ver a história de Ruth, uma história que nos traz muitos aprendizados sobre o que mais nós devemos considerar nas nossas relações e como, de que maneira nós devemos selecionar o lugar onde nós vamos habitar, o ambiente em que nós vamos de fato permanecer. Desde já eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte aqui do nosso canal. Diariamente temos vídeos aqui, sempre trazendo a palavra de Deus para levar esperança, paz, ensinamento também, é claro, para os nossos ouvintes. E também peço que vocês compartilhem ao final esses vídeos, porque é dessa maneira que outras pessoas vão passar a conhecer esse canal. Então, como eu estava falando, a história de Ruth, ela se passa lá no Antigo Testamento, e o texto vai nos falar a respeito de uma mulher chamada Noemi, uma mulher que era casada. Ela e o seu marido faziam parte do povo de Deus, precisamente ali da tribo de Judá. Em determinado momento eles vão para uma cidade chamada Moabe, porque estava tendo muita fome onde eles estavam. Então, não por vontade própria, mas por necessidade, eles partem para um outro lugar, tá? Aí o texto ele vai incluir outros personagens, como por exemplo, os dois filhos da Noemi. E em determinado momento o texto vai nos trazer uma informação de que a Noemi, lá naquela cidade, onde não era a cidade natal dela, ela vai ficar viúva, o seu marido vai morrer, deixando ela com os seus dois filhos homens. Esses filhos, em dado momento, vão se casar com uma mulher chamada Orfa e a outra chamada a Ruth, que é essa que nós estamos aqui tratando sobre o livro dela. Então o texto ele vai mostrar ali que por um tempo vai viver a Noemi com os seus filhos e as suas noras, pois em determinado momento da vida dela, ela vai mais uma vez passar por luto e ela vai perder os seus dois filhos. E nesse contexto a história ela vai se desenrolando. Agora nós temos a Noemi, que antes já era viúva, agora ela perde também os seus dois filhos. Então, naquele momento, nós vemos aquelas três mulheres habitando juntas, aquelas três viúvas. Uma mãe que perdeu o marido, depois perdeu os filhos, e essas mulheres mais novas que agora perderam, cada uma perderam os seus maridos também. O texto vai continuar dizendo que em determinado momento vai chegar uma notícia lá na cidade de Moabe, que lá da onde a Noemi saiu com seu marido, lá em Judá, Deus havia ali abençoado seu povo, se lembrado do seu povo e levado alimento para eles, ou seja, eles já não estavam mais passando aquela fome triste, aquela fome séria do começo da história que eu reportei. Então ela decide voltar para sua terra natal. Ela já estava sem marido, ela já estava sem os filhos, então tudo o que ela sentia que restava para a vida dela era voltar para a sua terra natal, talvez buscando um conforto, talvez buscando ali até mesmo uma memória mais afetiva, mais viva do ambiente onde ela viveu ali com o marido, com os filhos. A história conta então que as suas noras, a Orfa e a Ruth, vão acompanhando a Noemi de volta, mas em determinado momento a Noemi ela as repreende, elas falam: não, minhas filhas, voltem
para a casa do pai de vocês, que lá vocês sejam felizes e que vocês também possam contrair um novo casamento. Então ela vai agir de uma maneira generosa, porque ela compreende que as noras delas ainda são novas e que elas poderiam contrair novas núpcias, elas poderiam se casar novamente e poderiam voltar a ser felizes com novos maridos e novas famílias. Então ela dá esse conselho: voltem para a casa dos seus pais, não me acompanhem. E o texto vai dizer que, a princípio, as duas noras elas vão insistir em continuar com a Noemi. O que a gente pode pegar a princípio sobre a característica de Noemi, ela deveria de fato ser uma boa sogra, uma boa mãe, alguém que aquelas noras gostavam de ter por perto, porque era muito importante a mulher casar naquela época e elas tinham a oportunidade de casar novamente, mas a princípio as duas vão se recusar a voltar para a casa de seus pais e vão prosseguir ali com a sogra. E o texto vai dizer que a Noemi ela vai continuar insistente, ela vai até mesmo tentar convencê-las da seguinte forma: eu não tenho mais os meus filhos, vocês perderam o marido de vocês, mesmo que eu tivesse esperança de me casar novamente, mesmo que eu tivesse outros filhos, vocês não poderiam esperar que eles crescessem, se tornassem homens maduros, para que vocês pudessem casar com eles também. Vocês não podem desperdiçar essa oportunidade, esse tempo de vida de vocês me seguindo. Eu já estou velha, eu estou sem marido, sem filhos. Voltem para a casa do pai de vocês, para a família de vocês, e que Deus abençoe, que vocês consigam casar novamente. E aí, nesse momento, o texto vai dizer que a Orfa, uma das noras, ela vai ser convencida, ela vai abraçar Noemi, chorando, emocionada, mas ela de fato vai regressar à casa dela. Mas isso não vai acontecer com a Ruth. E eu vou ler agora para vocês o que a Ruth vai falar, e aí a gente vai relacionar esse discurso, essa fala da Ruth, com o que nós falamos na introdução do vídeo, sobre relacionamentos que ultrapassam até mesmo laços sanguíneos. Então, aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 16. A Ruth, ela fala para sua sogra o seguinte: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que declaração profunda de amor e de lealdade que essa nora está tendo com a sua sogra. É muito incomum nós vermos um relacionamento desse entre sogra e nora e vice-versa, dada até mesmo a cultura que existe, que muitas pessoas acreditam que o problema sempre é da sogra, que se intromete no casamento do filho, mas enfim, independente de qualquer coisa, não é comum nós vermos esse tipo de amizade, de amor, porque isso foi além de uma amizade, esse relacionamento de amor entre a nora e a sua sogra e vice-versa. Então o texto vai dizer que depois que a Ruth se posiciona dessa maneira tão firme, a Noemi ela desiste de tentar persuadi-la de voltar para a casa dos pais e aceita que ela a acompanhe. E a história vai prosseguir nos mostrando o desfecho dessa caminhada que essas duas mulheres vão fazer, o que Deus vai reservar para a vida delas, o que vai acontecer com a Noemi, o que vai acontecer com a Ruth e qual vai ser o fim dessa história. E eu desde já te convido e deixo esse conselho, eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, que é muito importante que você também, juntamente com os vídeos, que você também busque na Bíblia e que você medite sobre o texto que está ali. Então, lá no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia,
no livro chamado Ruth. Você vai dar prosseguimento a essa história e você vai ver qual é o desfecho que vai acontecer na vida da Noemi e na vida da Ruth também. Mas eu gostaria agora de trazer aqui uma reflexão sobre aquilo que nós abordamos no começo. Nós falamos como é importante a gente perceber, né, os relacionamentos que nós criamos, independente de laço sanguíneo, independente de parentela, e de que maneira que nós devemos de fato decidir qual é o local que nós vamos habitar, qual é o local que de fato nós queremos fazer parte. Nós vimos no começo dessa história que por uma força maior, por conta de uma fome no local onde a Noemi morava com a sua família, eles precisaram sair de lá, eles imigraram para outro lugar e eles foram para a terra de Moabe. Então lá os seus filhos vão conhecer as suas esposas e vão casar com elas. Então você vê que foi por uma força maior que a Noemi saiu da sua terra, com o seu marido e com os seus filhos, criando uma nova vida em outro lugar por algum tempo, por alguns anos. Às vezes nós não temos naquele momento muitas opções para escolher. Às vezes você pode estar habitando num lugar que não é o lugar que você escolheu, não é um lugar que você gosta, mas por uma força maior você acabou chegando naquele lugar. Mas também não significa que você precise ficar o resto da sua vida naquele lugar. Outra coisa que nós vemos muito importante aqui é o relacionamento que as noras desenvolveram com a sua sogra. Ainda que a órfã depois tenha desistido de seguir a Noemi e voltado para sua família, por um tempo nós vemos que ela também estava decidida a seguir com a sua sogra, mesmo depois que o seu marido tinha morrido. E a gente vê ali que existia da parte da Noemi um relacionamento também até maternal com essas noras, porque em momento nenhum ela expulsa aquelas noras da presença dela de uma maneira maldosa, de uma maneira cruel. Ela faz isso sempre demonstrando o interesse que ela tem de que aquelas moças pudessem se casar novamente e pudessem construir uma nova família e ser felizes. Ela julgava que para ela não tinha mais jeito, já estava velha, estava viúva, mas ela não queria que isso acontecesse com aquelas moças também. Então aí você vê o que justifica essas noras não quererem a princípio se separar da sogra. O outro ponto que eu acho ainda mais latente que a gente precisa aqui analisar é o comportamento da Ruth para com a sua sogra Noemi. Ela chega ao ponto de dizer que aonde você morrer, eu vou morrer ali também, ou seja, eu não vou sair do seu lado, eu vou estar ali. E naquele momento, a Ruth ela assume um compromisso espiritual, porque ela fala o seguinte: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E como nós vimos no começo que a Noemi ela era natural lá de Judá, a Ruth, que era moabita, que não fazia parte do povo de Deus, ela estava naquele momento também se convertendo à fé do povo de Deus, ela estava se convertendo ao Deus de Israel. Então você vê que o relacionamento que ela e que a sogra criaram foi algo tão forte que não necessitou de laço sanguíneo, não necessitou de fazerem parte de uma mesma parentela, de serem, por exemplo, primas ou tia, sobrinha, não precisou de nada disso. Eram pessoas distintas, cada qual na sua terra, no seu povo. Por algum momento da vida, por uma força maior, elas se encontraram no mesmo território e ali elas vieram a fazer parte do mesmo ciclo familiar, porque uma se casa com o filho da outra. Mas mesmo depois que chega a morte e esse casamento já não existe mais no âmbito carnal, essa mulher, ela decide, foi uma decisão: não vou me separar de você. Para onde quer que você for, eu vou também. E que Deus me castigue se não for desse jeito, se não for apenas a morte que for nos separar.
Então olha como os relacionamentos que nós criamos ao longo da vida, como eles são muito mais importantes do que um laço sanguíneo. Como que a gente consegue compreender que às vezes pessoas que têm o mesmo sangue, elas simplesmente não funcionam juntas? Pode tentar, pode insistir, pode dar tempo ao tempo, não funciona. Parece que de fato aquilo ali nasceu para não funcionar. E enquanto às vezes outras pessoas que não têm nenhum tipo de parentela e que ao se encontrarem em algum momento da vida, elas vão desenvolver um relacionamento tão genuíno que não vai nem fazer falta aquele laço de sangue entre aquelas pessoas. E mais uma coisa que nós precisamos aqui analisar nessa história é o fato da sua escolha em relação ao local que você vai morar, que você vai habitar. A gente precisa compreender que o lugar onde a gente vive é muito mais do que o lugar que a gente mora. É muito mais do que o lugar que a gente dorme. É um lugar onde nós estamos investindo recursos da nossa vida. O mais importante, estamos investindo o nosso recurso chamado tempo, o nosso tempo de vida. Tem lugares ali que você vai investir a sua juventude inteira. Tem lugares que você vai investir ali boa parte da sua vida adulta. Você vai investir tempo, você às vezes vai investir dinheiro naquele lugar, você vai investir atenção, você vai investir paciência, você vai investir expectativas, sonhos, planos, metas, você vai investir em relacionamentos com pessoas naquele lugar. Então a gente precisa ter muita sabedoria para nós podermos escolher qual local que eu vou viver. É muito mais importante do que simplesmente que lugar que eu vou morar. É muito mais importante do que a estética da casa que você quer. A gente vê, às vezes, uma pessoa demora meses e meses para escolher qual designer que ela quer do lugar que ela vai morar. Seja um apartamento, seja uma casa, seja no litoral, seja algo mais urbano. Às vezes fica meses e meses protelando, visitando várias propriedades, porque ela quer escolher ali o que for mais bonito ou mais confortável. Tudo isso é compreensível, tudo isso é legítimo. De fato, nós queremos um lugar que também seja agradável aos olhos, um lugar que seja confortável. Mas nós precisamos investir ainda mais tempo para que a gente possa compreender em todas as esferas da nossa vida qual é o lugar que eu me enxergo vivendo. Vou dar um exemplo muito simples. Se você é uma pessoa que não gosta de jeito nenhum de área rural, de interior, de mosquito, de bicho, de mato, de lugar muito calmo, você não pode escolher viver num lugar que seja, por exemplo, um sítio, uma fazenda, um lugar assim mais interiorano. Você não vai se sentir bem ali. Provavelmente você não vai conseguir se sentir feliz naquele lugar. E o mesmo se fosse o contrário. Se você é uma pessoa que gosta do campo, um lugar rural, um lugar tranquilo, talvez não seja ideal para você escolher viver no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, por exemplo. Grandes metrópoles, barulhentas, 24 horas por dia agitadas. Então, é muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, emocional, espiritual, para o nosso sossego, para a nossa paz interior. É muito importante a gente saber escolher qual local eu me identifico, qual local eu me imagino vivendo, qual o local que eu sei que eu me daria muito bem de viver. A gente precisa observar isso antes de tomar decisões importantes e a gente precisa, junto de fazer a escolha do local, fazer a escolha do pessoal. Que tipo de pessoas eu quero que habite comigo, que viva comigo naquele lugar. Não são todas as pessoas que você vai suportar ter dentro de casa. Uma coisa é receber uma visita por 1 hora. Você vai se adequar àquele momento, você vai buscar fazer coisas que deixem aquela 1 hora
agradável para você e para sua visita, mas dentro de você você sabe que quando der a hora ela vai embora e você vai se sentir em paz, você vai novamente ter ali toda a sua privacidade. É diferente de você morar, de você habitar com alguém que você não tem o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sistema, o mesmo tipo de vivência. É como um casamento. Habitar com as pessoas é como um casamento. E não é com qualquer pessoa que a gente dá certo para viver, para casar, para morar. Não é com qualquer pessoa que a gente consegue se sentir feliz, que a gente consegue se sentir à vontade, que a gente consegue ter liberdade, privacidade. Não são todos os tipos de pessoas. Isso não significa que você seja melhor ou pior do que ninguém. Isso significa que você tem o seu jeito. E você, sabendo o seu jeito, você precisa procurar tanto o local quanto o pessoal que você quer que habite com você. Talvez você seja uma pessoa que até gosta de estar num grupinho, às vezes conversando, de vez em quando receber umas visitas na sua casa, algo não muito demorado, mas você conseguiu compreender ao longo da vida que você funciona melhor morando sozinho. Você tem seus amigos, você recebe visitas, mas morar, de fato, dividir uma casa debaixo do mesmo teto, você já entendeu que é você com você mesmo. E tá tudo bem também, porque a gente precisa buscar aquilo que faz bem para nossa paz. Não adianta você estar com a casa cheia e você tá se sentindo ali sufocado. Ou você está com a casa cheia e você tá se sentindo sozinho. Muitas pessoas às vezes vão morar junto com outras porque não querem se sentir sozinhas. E aí quando elas vão morar junto das pessoas erradas, elas compreendem que agora elas estão mais sozinhas do que antes. Agora elas estão mais solitárias do que antes, quando elas moravam sozinhas. Então, essa situação da Ruth com a sua sogra Noemi nos traz muitas reflexões importantes para a nossa vida. Existem relacionamentos que eles dão certo logo de cara e não dependem de laço sanguíneo, de parentela, não depende, porque parece que são duas almas que se encontraram e se entenderam. São pessoas que, por algum motivo na sua vivência, na sua caminhada, elas conseguem falar o mesmo dialeto, elas conseguem falar a mesma língua, elas se entendem, elas se compreendem. E tem outras pessoas, talvez, que você conheça desde a sua infância. E hoje, talvez, você já esteja com uma certa idade e você nunca conseguiu se dar bem com aquela pessoa. Talvez até mesmo essa pessoa seja da sua parentela. Talvez até mesmo vocês tenham laços sanguíneos, mas vocês não conseguem se dar bem de jeito nenhum. E isso é uma grande problemática, porque nem você consegue ter uma vida com qualidade, uma paz, e nem consegue dar aquela paz para outra pessoa. Porque talvez por algum motivo vocês estejam convivendo no mesmo ambiente e isso esteja sendo nocivo para você, para essa outra pessoa e com certeza para todos que estiverem ao redor de vocês. Algumas coisas, de todas as coisas que Deus permitiu que eu aprendesse nessa vida, é que relacionamento a gente não tem que forçar. Relacionamentos, eles acontecem sozinhos. Eles simplesmente acontecem. E se não aconteceu, é porque não é para acontecer. Seja lá o relacionamento que for, seja lá o nível que você tiver de parentesco com aquela pessoa. Quantas e quantas pessoas você vê que têm o mesmo sangue, passaram anos da vida habitando no mesmo lugar, mas aquelas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, elas não se encaixam, elas dão choque. E o problema de dar choque é que choque machuca. O choque não é algo confortável, não é agradável. Então, o problema de você viver com alguém que vive dando choque é porque isso vai trazer incômodo tanto para você quanto para aquela outra pessoa e para qualquer um que estiver ao redor de vocês. No relacionamento da Ruth com a sua sogra Noemi, nós vemos que ali tinha uma troca. As duas se respeitavam, se amavam, falavam a mesma linguagem.
você vai ver, lendo o livro de Ruth, ao longo da história que vai acontecer com elas a partir de agora, você vai ver que elas conseguem ter uma conexão. Aquilo que uma faz é corroborado pelo que a outra faz. Aquilo que uma fala é corroborado pelo que a outra fala. Elas têm uma troca, elas têm uma sintonia, elas se entendem. E elas não têm o mesmo sangue, elas não têm a mesma parentela. Agora você vê quantas pessoas que você convive diariamente, que talvez tenha sim o mesmo sangue que você, mas é muito difícil para você conviver com essas pessoas porque vocês não têm nada a ver um com o outro. Vocês estão sempre discutindo, estão sempre dando choque, estão sempre trocando farpas, ou até mesmo quando vocês decidem trocar silêncio um com o outro, mas o ambiente ele já está tão estragado que até o silêncio incomoda. Até o silêncio incomoda. Então eu gostaria de deixar essa reflexão aqui com vocês sobre o que importa de fato nos relacionamentos que a gente cria. De fato é aquilo que a gente dá e recebe do outro, essa conexão, essa cumplicidade. É muito melhor você estar sozinho fisicamente, mas você ter paz de espírito, do que você insistir em estar perto de pessoas que só vão tornar a sua vida mais amarga. Se você tem a oportunidade de sair da situação que você estiver, talvez você esteja convivendo perto de uma pessoa que pode ser um parente seu, talvez seja alguém que tem o mesmo sangue que você, mas vocês não fazem bem um para o outro. Não adianta, vocês já tentaram, isso é algo de anos, vocês não fazem bem. A presença de um não faz bem para o outro. E isso já chegou num ponto tão ruim que já está fazendo mal para as pessoas ao redor. Se você tem a oportunidade, saia da onde você está. Alugue um outro lugar, vá para um outro espaço. Isso vai trazer respiro, alívio para a sua alma. Isso vai trazer para você paz de espírito e vai trazer para você dignidade. Porque ninguém tem aquela felicidade em viver uma situação tão ruim que você se sente obrigado a viver com uma pessoa que você não se dá bem. Isso também tem a ver com a nossa dignidade, viver com uma qualidade de vida, ter uma vida boa, ter paz de espírito. A nossa paz, ela não pode ser negociável. A gente vê o exemplo ali da Noemi com a Ruth. Elas viviam em paz, em harmonia, ao ponto da Ruth preferir ficar com a sogra do que voltar para a casa dos pais. Às vezes algo que pode parecer óbvio para nós, não, ela vai preferir voltar para a casa da mãe e do pai. Às vezes pode parecer óbvio para as outras pessoas, mas só quem está dentro da situação é que vai entender que nem sempre o óbvio é o melhor para a nossa vida. Ela preferiu continuar morando e vivendo com a sogra. Ela preferiu isso do que voltar para a casa dos pais. Com certeza ela se sentia muito melhor com aquela sogra do que com a família dela, por mais que naquela época fosse talvez vergonhoso uma mulher voltar para a casa dos pais, mas ela não tinha sido repudiada, ela não tinha sido devolvida pelo marido, ela estava por conta da viuvez. Ela podia sim voltar para a casa dos pais, ela podia sim conseguir um novo casamento, mas ela escolheu continuar com aquela sogra. Então, o óbvio que às vezes pode parecer, é óbvio que ela vai voltar para a casa dos pais, não foi o que ela preferiu para a vida dela. Ela não estava buscando o óbvio, ela estava buscando conforto, ela estava buscando aquilo que fazia bem à alma dela. Aquilo que fazia bem à alma dela naquele momento era estar com a sogra, porque elas criaram um relacionamento ali de fato de amor e de troca, de cumplicidade. Então eu deixo essa mensagem com você, leia esse texto no livro de Ruth, no Antigo Testamento, eu tenho certeza que ele vai te trazer ainda muitos outros ensinamentos, além desses que eu pude compartilhar com você, e eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo. Talvez existam pessoas que estejam vivendo essa situação, pessoas que talvez não tenham, assim como a Ruth tinha na sua sogra Noemi, uma imagem de alguém que traz conforto e traz paz para a vida dela. Talvez existam muitas pessoas
que estejam vivendo uma vida doída, um relacionamento, uma realidade tão incômoda, porque elas estão vivendo com pessoas que simplesmente elas não se dão bem, pessoas que não têm nada a ver com elas, talvez pessoas que têm o mesmo sangue, mas elas não se dão bem, e isso faz mal para a vida emocional, para a vida espiritual, para a nossa saúde física. A nossa mente precisa estar bem, para o nosso corpo estar bem também. Então divulga esse vídeo, eu agradeço a sua atenção, se Deus permitir, até o próximo vídeo.